Eu queria aproveitar e lhe chamar aqui, meu amado amigo. Você pode receber esse homem de Deus com um forte aplauso. Casa é sua. Estou com sede. Glória a Deus. Ele puxou para frente, eu vou puxar para trás. Muito bem. Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Uma alegria grande estar aqui nesta noite uma vez mais. Poder pisar nesta plataforma, neste lugar alto. E poder rever, não é? A família pastoral, os amigos que o Senhor me tem dado nesta terra. E como dizia pastor Eric, a gente é igual que os discípulos, não é? Jesus chamou 12, depois tinha 3, de los mesmos 12, e depois desses 3 ele escolhia um para ficar mais pertinho, não é? Ele não tinha preferências, mas os discípulos iam avançando em intimidade, em companheirismo, em solidariedade, poderíamos dizer assim. Então assim também é conosco, não é? Às vezes temos amizade, poderíamos dizer assim, de los 12, depois passamos a uma amizade de 3, e depois nos aproximamos tanto das pessoas, que passamos a ser amigos mais próximos, mais íntimos. Eu sempre agradeço o carinho, a hospitalidade que vocês me brindam. E agora eu estou lascado, porque vou ter que trazer a Cris. Está sendo gravado? Então estou lascado 2 vezes. Porque ela vai falar, mas eu escutei, eu ouvi. Muito bem, eu sou o Dario, eu sou chileno. Quantos já me conhecem? Ok, a grande maioria, mas há uma galerinha que não me conhece. Então eu sou chileno, moro no Brasil já há mais de 30 anos, mas ainda não perdi meu sotaque forte, ainda penso em espanhol, ainda ouço Deus em espanhol. Então você vai ter que se acostumar com minha musicalidade, não é? Eu falo um português diferente ao seu, me esforço por falar como você, mas tenho uma musicalidade diferente à sua, além de um sotaque diferente ao seu. Amém? Então, eu sou casado e feliz, não é? Isso é importante dizer. Claro, porque lamentavelmente a gente que está casado e não é feliz, mas eu sou. Glória a Deus por isso, amém? Com a Sônia e a Cristina, não é? Temos 2 filhos, agora 3, não é? Porque minha filha primogênita casou-se, não é? Em abril do ano passado, está inteirando por estes dias 1 ano de casada. E então nós ganhamos um filho mais, ganhamos o Felipe. Então a Miriam e o Felipe, certo, começaram a trilhar uma vida juntos. E meu filho, que também espero trazê-lo um dia aqui, não é? Pablo Miguel, um ministro de adoração, um menino que Deus está trabalhando de uma maneira assim rápida, violenta na vida dele. Ficou sozinho lá porque tinha um compromisso amanhã. Esse sou eu. Cuidamos de uma comunidade de fé em Mogi das Cruzes, a comunidade apostólica Ninho das Águias, ok? Mais ou menos, eu sou muito ruim de apresentação. Eu sou melhor falando de Cristo que falando de mim mesmo. E isso é bom. Amém? Glória a Deus, vamos lá? Sim, podemos começar? Muito bem. Recebi no começo do ano uma palavra e o Senhor me indicou que todas as vezes que eu fosse ministrar outra palavra, eu precisava começar com essa palavra que o Senhor me deu. Então, por assim dizer, vou tratar de casar as duas coisas, de concatenar as duas coisas. Mas esta primeira palavra é uma palavra que acredito que é um profético macro. E a palavra que vou trazer depois dela é um profético micro, que se adequa, que se adapta ao momento que nós estamos hoje. Amém? Então gostaria que você, se tem sua Bíblia impressa, o livro, sua Bíblia digital, ou se você vai ler conosco aqui na projeção, Gênesis capítulo número 1, por gentileza. Gênesis capítulo número 1. Eu fui apresentado como um profeta e sou um profeta, mas sou um profeta de ofício, ok? Não necessariamente um profeta de dom. Muitas vezes Deus me usa no dom profético, mas sou um profeta de ofício. Enquanto vou ministrando, eu vou profetizando. Amém? Está acompanhando? Então você que está ligado aí, em algum momento Deus vai me fazer dizer alguma coisa, e você não precisa esperar escutar a expressão assim disse o Senhor.
você pegue para você aquilo que o Senhor me está fazendo declarar, não é? E talvez em algum minuto, em algum momento, vou ser mais incisivo, vou ser mais pontual e vou lhe expressar de maneira muito clara de que estou profetizando, porque eu sei quando estou profetizando. Eu percebo quando estou profetizando. Amém? Percebe isso? Então, não fique preocupado, não vou revelar a cor da sua meia. Não é? Não, essas coisas é dizer, vou trazer uma palavra pontual em alguns segmentos através da própria Escritura. Sou um profeta que prega com a Escritura debaixo do braço. Essa é a minha característica, ok? Gênesis capítulo 1, a partir do verso 2, por gentileza, um texto que acredito que a grande maioria conhece. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre as águas, não é? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A primeira palavra que quero imprimir em seu espírito, de que Deus é um Deus de movimento. Você está aqui comigo? Pode repetir isto? Diga: Deus é um Deus de movimento. Ok, agora não precisa repetir. Deus é um Deus de movimento e não necessariamente de mover. Você está aqui comigo? A gente está saindo, e não é que seja errado, mas estamos deixando para trás uma mentalidade de mover e entendendo que Deus é um Deus de movimento. Você está aqui comigo? Ok? Então Deus é um Deus de movimento, isso precisa ficar muito claro. E nestes dias estou fazendo uma alusão, onde os índices de infectados com dengue estão tão altos, a gente precisa entender que água parada produz dengue. Mas um Deus de movimento não deixa, chamamos assim, que fiquemos doentes. Me está acompanhando? Se nos movemos como Deus se move, vamos ficando livres de toda contaminação, vamos ficando livres de todo ataque, vamos ficando livres de toda, entre aspas, doença espiritual que possa nos alcançar. Por quê? Porque Deus é um Deus de movimento. Verso número 3, por gentileza. Essa movimentação, não é? Deus é um Deus de movimento, força Deus a declarar uma palavra. E essa palavra é, ou essa expressão é: haja luz. Diga comigo: haja luz. Perfeito. Observe, toda vez que Deus se move, Ele deixa uma pegada, Ele abre uma trilha de luz. Você está aqui comigo? Então, Deus se move, e quando Ele se move, Ele gera luz. Você precisa entender que esta luz não é sol nem lua. Diga comigo: essa luz não é sol nem lua. Amém? Todos entendem isso ou não? Por que não é sol nem lua, Dario? Porque sol e lua e estrelas são criadas no quarto dia e aparecem no versículo 14. Você está aqui comigo? A pergunta é: a que luz se está referindo Deus? Que lastro? Parece que é lastro, pegada, não sei, trilha. Que trilha de luz Deus produz quando Ele se move? É uma luz de entendimento. Você está aqui comigo? Diga então comigo: Deus é um Deus de movimento. E quando Ele se move, Ele gera luz. E essa luz produz entendimento, compreensão, revelação. Isso aqui? Deus está em movimento nestes dias. Essa é a palavra. Deus se está movendo. Jesus disse que Ele não fala nada daquilo que não tem ouvido o Pai dizer. Então eu lhe digo: os filhos de Deus precisamos nos mover quando entendemos que Deus está em movimento. Se Deus se move, os filhos também se movem. Mas não se movem tão só motivados porque alguém disse que Deus se move. Se movem por entendimento. Uau! Se movem por revelação, e não revelação aquela que eu diz, a cor da meia, com quem vai casar, que vai comprar, que vai comer, não, sino uma revelação, como cantamos juntamente com o grupo de louvor, uma revelação de quem Ele é. Isso nos movimenta nesta trilha, em nossa vida, saber quem Ele é. De esse conhecimento, de essa revelação, eu lhe estou falando. Quando Deus se move, Ele se revela, Ele se dá a conhecer, Ele nos dá entendimento, Ele remove os véus e nós o podemos ver como Ele é. Amém? Versículo número 4, por gentileza. Deus é um Deus de movimento. Quando Ele se move, Ele deixa uma pegada, uma trilha de luz. Verso 4: e Deus viu que a luz era boa e fez separação. Diga comigo: separação entre luz e trevas. Ok, essa não precisa repetir, não tem problema. Observe, Deus se move, gera uma trilha de luz
E o que Deus espera de nós, quando Ele se move e nos dá esse entendimento, é que a gente se separe de coisas que já não prestam mais. Você está aqui? Se você diz para mim que Deus está em movimento e Ele está trazendo entendimento sobre a sua vida, e Ele está trazendo revelação sobre a sua vida, você não está conhecendo quem Ele realmente é. Você não está conhecendo uma caricatura, você não está conhecendo uma figura deformada de quem Ele é. Você está conhecendo a realidade de quem Deus é. Isso vai produzir em você, ou Deus espera de você, que você se distancie, que você se separe, que você deixe para trás coisas, e vou me atrever a dizer, e até pessoas que não cooperam com tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Obrigado por seu amém, obrigado por sua alegria, obrigado por seu entusiasmo. Eu quero lhe dizer nesta noite, já profetizando sobre a sua vida, que quando você sair por aquele portão, o Senhor vai te pedir que você se separe de coisas, que você deixe para trás coisas. Amém? Me está acompanhando? E quando eu falo de separação, você que está em conflito com seu marido ou está em conflito com sua esposa, esta palavra não se aplica à separação do casal. Amém? E eu preciso dizer, porque há pessoas que dizem, o profeta falou, está gravado, ele falou que é tempo de separação, então vai dar certa ordem de despejo para o velho da casa. Não. Essa palavra não se aplica, mas se prepare, porque depois desta conferência, depois destes dias, o Senhor lhe estará pedindo que você deixe coisas. Você me está acompanhando? Você terá que deixar sentimentos, você terá que deixar pensamentos, você terá que deixar emoções que por alguma razão lhe estão impedindo de chegar, ou de ver, ou de pisar nesse futuro que Deus tem para você. Está acompanhando? É legal saber que Deus se move, é legal saber que Deus traz entendimento, compreensão, revelação, mas o que Deus espera de você, quando Ele se move e quando Ele traz luz, é que você se distancie de coisas. Uau! Você está aqui? Uma das primeiras ordenanças de Deus ao primeiro homem criado é: e deixará pai e mãe. Você está aqui comigo? Me acompanha nisso? Deus se move, Deus coloca em ordem o universo, Ele traz luz, e um dos primeiros comandos ao homem é: e deixará o homem pai e mãe, e se unirá a uma mulher, porque toda a movimentação de Deus produz luz e demanda de nós separação, que deixemos para trás alguma coisa. Eu vou lhe dar só um exemplo, por gentileza. Hebreus capítulo 6, verso 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Precisamos deixar. O apóstolo Paulo aos Coríntios vai dizer: deixemos as coisas de menino para que nos possamos apropriar das coisas de gente madura, de gente adulta. Ele usa o termo varão, homem. Agora sou homem, agora sou varão, não mais menino. Então deixei para trás as coisas de menino. Me está acompanhando? Agora, vou lhe dar outro exemplo para que você entenda esta verdade e já passar para aquilo que o Senhor imprimiu no meu espírito para cooperar com esta conferência destes dias enquanto estamos aqui. 1 de Timóteo, por gentileza. Quem é aqui, não é? Obrigado. 1 de Timóteo, capítulo 6, verso 11, por gentileza. Você, porém, homem de Deus. Diga comigo, homem de Deus. Você que é moça, não é? Diga comigo, mulher de Deus. Muito bem, me defina. Defina não, me descreva um homem ou uma mulher de Deus. Me dê uma característica. Quem é para você um homem ou uma mulher de Deus? Uma característica só. Um homem que obedece, um homem que teme, uma mulher que teme, que mais? Um homem que se conduz em santidade, uma mulher que se conduz em santidade. Muito bem, mas vamos ver como Paulo descreve a seu filho na fé, Timóteo, o que é ser, ou qual é a característica do homem de Deus. Observe aqui: tu, pois, homens de Deus, qual é o verbo? Fuja, deixe. Está aqui?
Me está entendendo? Não está errado dizer que um homem de Deus é aquele que se esforça, por assim dizer, em viver uma vida de santidade. Um homem de Deus, uma mulher de Deus é um homem de oração, é um homem da escritura. Tudo isso está certo, mas Paulo descreve o que é um homem de Deus para seu filho na fé, Timóteo, e o primeiro verbo que ele usa é fuja, deixe. Você está aqui? Observe, seguindo o pensamento de Paulo, nos vamos tornando homens e mulheres de Deus quando deixamos. Você está aqui comigo ou não? Observe, um parênteses aqui. Você sabe por que a porta é estreita e o caminho também é estreito? Já se perguntou isso alguma vez? A Escritura diz que a porta é estreita, sim ou não? Mas depois diz, em outra passagem, ou complementando esta verdade, ele diz também que o caminho é estreito. Diga comigo, repita agora: porta estreita, caminho estreito. Uma vez mais: porta estreita, caminho estreito. Insisto na pergunta: por que a porta é estreita e o caminho é estreito? Vou lhe responder dentro de minha limitada compreensão. Porque ao entrar, precisamos deixar coisas. Por isso a porta é estreita. Essa porta que é Cristo não aceita tudo aquilo que nós trazemos. Amém? Quando a gente se converte, a gente vai entrar pela porta. Perfeito? Me acompanha nisso? E aí o Senhor disse: olha, para você adentrar, você não pode entrar com toda a bagagem que você traz. Por isso a porta é estreita. Por quê? Porque ela não aceita toda a bagagem que nós trazemos. Então, antes de entrar ou de adentrar, eu preciso deixar algumas coisas. Agora, o caminho é estreito, porque enquanto caminho, preciso continuar deixando. Isso aqui? Diga para o seu irmão: enquanto você caminha, você precisa continuar deixando. Aqui está nosso problema, porque a gente acha que só deixamos quando passamos pela porta, não é? Não. Em um percurso, enquanto conhecemos a Cristo, precisamos continuar deixando, porque na maneira que deixamos, na forma que deixamos, nos vamos parecendo cada vez mais com Ele. Você está aqui? Então observe, fuja de tudo isso e busque a justiça. Isso é ser um homem de Deus. Fugir para me apropriar, fugir para buscar. Você está aqui buscando algo, não porque não o tenha, porque você já tem Cristo, mas você está aqui para se apropriar de algo que já é seu, porque Cristo Jesus habita em seu interior. Tudo o que você precisa não está fora de você, tudo o que você precisa está dentro de você. Você está aqui comigo? Esse futuro que está nesta chamada profética, pisando um futuro, esse futuro não está fora, esse futuro está dentro. E quando eu piso esse futuro dentro, do lado de fora se manifesta a ação prática de pisar nesse futuro. Então observe, não busque fora aquilo que você tem dentro, porque Cristo habita em você, e tudo aquilo que o Pai tem para você e espera de você está em seu interior, porque Ele decidiu habitar em seu interior. Ele decidiu fazer da sua vida, fazer a sua morada, fazer a sua casa, fazer a sua habitação. E enquanto Ele está tomando conta da sua vida, Ele está colocando em ordem sua vida, Ele está faxinando a sua vida, e Ele está limpando você de todo pensamento contrário, de toda emoção ferida e de todo desejo desalinhado com a sua vontade. Você está aqui? Uau! Fuja e aproprie-se. Me dê o próximo, por gentileza. Certo? Aproprie-se dessas: amor, perseverança, humildade. Me dê o próximo. Observe aqui, ó. Combata o bom combate da fé. Leia comigo. Tome. O que mais? Posse do quê? Uau! Você está aqui comigo? Observe, a vida eterna não é um bem para daqui a pouco. A vida eterna não é algo que se desfruta no futuro. A vida eterna é aqui e agora. Você está aqui comigo ou não? Mas eu preciso deixar coisas para poder me apropriar da vida eterna. Você está aqui comigo ou não? Parece que foram embora. E isso que o pastor deu uma bronca a vocês aí. Pastor de vocês, eu gostei dessas broncas assim, não, bem tranquilinho. Eu já dou bronca, mas ó. Mas ele, ó. Sim ou não? Me está acompanhando nisto?
a vida eterna é bem espiritual para nos apropriar aqui e agora, meu irmão. Me está acompanhando? Abandone essa ideia. Sim, lá no céu, sim, mas lá no céu será pleno, será completo. Mas enquanto estamos aqui, a cada passo, a cada dia, a cada ano, a cada luta, a cada conflito, a cada encontro, nos vamos apropriando, tomando posse, diz aqui, não é? Tome posse de quem? Da vida eterna. E eu lhe pergunto, a vida eterna é quem? Quem é a vida eterna? Porque a vida eterna não é o que. Seria errado dizer o que é a vida eterna. Não, não, a vida eterna é quem. Quem é a vida eterna? Me dê aqui comigo, é aqui. Eu sempre olho para a porta, não é mais aqui. João 17, por gentileza, verso 3. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. E esta é a vida eterna. Uau! Que te conheçam a ti e que me conheçam a mim, a quem tu enviaste. Uau! Diga comigo, a vida eterna não é algo. A vida eterna é alguém, a saber, Cristo Jesus. Uau! Então, quando o apóstolo disse a seu filho na fé, lo está orientando, lo está aconselhando, aproprie-se da vida eterna, ele está dizendo: conheça Cristo, coma Cristo, respire Cristo e aproprie-se dele. Porque de isso depende, querido, de isso depende esse futuro que você quer pisar. Você está aqui comigo? Esse futuro não depende de um pensamento positivo. Esse futuro não depende do anelo, do desejo de seu coração. Esse futuro que está diante de você, está diante de seus olhos, depende que você tome posse dele, se você se apropria de Cristo. Porque na verdade, me está entendendo? Você pode ter sonhos em seu futuro, e eu respeito, mas meu futuro está nele. E a gente canta: eu sei que meu futuro está nele. Ele é o meu futuro, ele é a terra prometida, ele é o meu Canaã. Ele é a terra que flui leite e mel. Me está acompanhando? Então queria começar por aqui. Já comecei meio punk, não é? Já comecei meio punk. Às vezes eu mesmo digo para mim: não, Dario, calma, Dario, mas não consigo. Ok? Então observe, terminando esta introdução, Deus é um Deus de movimento. E nestes dias, desde 2 anos atrás, eu esteve aqui, parece que em novembro de 2002, parece. Isso? 22, não é? 22. Deus está em movimento. Depois que saímos da pandemia, Deus entrou numa movimentação diferente e acelerada. Me está entendendo? E isso nos tem trazido entendimento de coisas que antes da pandemia não entendíamos, não compreendíamos. A pandemia de alguma maneira nos deu acesso a um depósito que antes da pandemia não tínhamos. Deus está se movendo. Enquanto Ele se move, nós vamos entendendo coisas que não entendíamos antes. Mas Ele pede, Ele demanda que a gente deixe. Quero orar por você. Amém? Você me permite que eu ore por você? Para que o Senhor te dê coragem. Para que o Senhor te dê espírito de ousadia. Para você deixar aquilo que você e eu também precisamos deixar. Você está lutando aí, você vem escutando domingo após domingo, célula após célula, e você diz: não, mas não consigo, é tão difícil. Então eu quero orar por você agora. Porque escuta, eu estou sendo altamente profético, altamente exato nesta noite. O Senhor te está pedindo e vai te pedir que você deixe coisas. Que você deixe pensamentos que não cooperam. Que você deixe para trás emoções que você las venera, se tornaram, não sei, um ídolo em seu interior. Porque você faz questão de dizer: ah, mas me feriram, meu pai me deixou, meu marido me traiu. Mas nesta noite você vai ser introduzido em um processo de restauração das suas emoções. A dor precisa ficar para trás. A dor tem uma finalidade em Deus. A dor precisa ser pedagógica para nós e não para nos manter cativos. Todo sofrimento precisa nos ensinar alguma coisa. Me está acompanhando? Por mais difícil que isto seja, toda enfermidade que se prolonga no tempo precisa ser pedagógica. Ela precisa nos ensinar. Ela precisa nos revelar algo de Deus. Porque se Deus não me cura, falando de mim, eu vou continuar com Ele. Não sei você. Me está entendendo? Mas se porventura, eu sei que Deus pode me curar. Mas se Deus não me cura, eu continuo com Ele. Porque eu não estou atrás dele porque ele me cura. Eu estou com ele por algo maior que uma cura.
Então, se Ele não me cura por alguma razão, eu vou continuar, porque a dor, a tristeza, a frustração precisa ser pedagógica. Ela precisa me ensinar algo de Deus, ou conhecer algo de Deus que eu não conheço. Talvez você está pensando assim, é que ele não sabe pelo que eu estou passando. Você também não sabe pelo que eu estou passando. Ou talvez você diga assim, mas ele não sabe pelo que eu passei. Você também não sabe pelo que eu passei. Porque você me vê aqui tudo bonitinho, arrumadinho, com roupinha passada, mas você não sabe por tudo o que eu passei para eu chegar aqui. Porque todos nós temos uma história. Sim ou não? Todos nós temos um passado. Todos nós, a gente vem de uma família com conflitos, com dificuldades. Sim ou não? Então, o Senhor quer que você deixe essa emoção ferida e deixe que Deus restaure seu interior. Deus quer lhe curar ou lhe remover pensamentos que são boicotadores. Entende essa expressão? Eles se atrapalham naquilo que Deus quer fazer e Ele quer alinhar os seus desejos conforme a sua vontade. Porque você deseja e deseja e de repente não acontece, não é o diabo, é que esse desejo não está na vontade de Deus. E você pode orar, você pode fazer virar cambalhota, pode até conquistar pela força do seu braço, mas não vai lhe trazer nem o prazer nem a satisfação de quando alcançamos um desejo que está na vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Quero lhe convidar a ficar de pé um pouquinho. Eu quero orar com você. Você entendeu até aqui? Vou falar igual que o pastor. Deus já falou com você até agora? Então, quando Deus fala com a gente precisa voltar para fora. Em que sentido? Você tem que lhe perguntar, Senhor, e agora? Qual é o próximo passo, Senhor? O Senhor já apontou que o Senhor quer me curar, que o Senhor quer me restaurar, que eu preciso deixar. Diga, você que está lutando aí com deixar pessoas que te atrapalham, deixar pensamentos, deixar pecados. Chega de pecados que a gente tem de estimação, que carregamos por anos. Então diga, Senhor, me dá a força, Senhor, me dá o vigor, Senhor, me dá a ousadia, Senhor. Porque por mim mesmo não tenho condições de deixar. Senhor, oramos nesta noite. Liberamos esta palavra. Quando o Senhor se move, o Senhor manifesta a luz. E a luz demanda de aqueles que são iluminados que nos separemos, que deixemos. Então, Senhor, libero esta palavra nesta casa, em uma casa amiga, em uma casa, Senhor, onde eu tenho liberdade de poder dizer aquilo que o Senhor me permite dizer. E de maneira cirúrgica, Senhor, queremos operar, Senhor, como um cirurgião nesta noite. Espírito Santo, Senhor, trazemos a existência sobre esta casa. Hebreus 4:12. A espada, a palavra do Senhor é como uma espada, é como um bisturi a laser que separa coisas, que separa a alma do espírito, que separa as intenções do coração, que separa, Senhor, as boas obras de las obras cheias de bondade humana. Então eu oro por esta casa, Senhor, por aqueles que aqui estão e por aqueles que não estão aqui, mas liberamos esta palavra sobre toda esta casa. Sobre toda esta casa, nos vista de coragem, nos vista de ousadia, Senhor, nos vista de intrepidez, como Paulo diz a seu filho Timóteo, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia. Para poder deixar, Senhor, para poder deixar, Senhor, que deixemos toda tristeza, Senhor, que nos atrapalha, que deixemos para trás toda frustração que nos atrapalha, toda ferida do passado, Senhor, toda emoção afetada por uma má administração do passado, seja nossa ou seja de nossos pais, seja de circunstâncias que nos afetaram de maneira radical. Senhor, e que nossa alma de tempo em tempo regogita toda essa situação, nos impedindo de avançar, nos impedindo de crescer. Alinha os desejos desta casa, e quando falo casa, de cada família, de cada indivíduo, de cada irmão, de cada pessoa que está aqui e aqueles que fazem parte, mas não estão aqui, para que eles possam tão só desejar aquilo que está na vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mesmo que não la entendamos, mesmo que não la compreendamos, mesmo que nos pareça loucura, a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. É o que nós oramos em favor desta casa, em favor de meus irmãos e em favor de cada família que faz parte desta comunidade de fé, em um nome poderoso de Jesus.
Amém. 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 Pode tomar o seu lugar, por gentileza. Quando fui pesquisar sobre esta expressão pit stop, não é? É uma parada estratégica, esta expressão, não é? Ela talvez se popularizou mais com a Fórmula 1, não é? Com a corrida de carro, onde o carro para, ele coloca mais combustível, se os pneus estão desgastados, certo? Há uma troca de pneus, ok? E na Fórmula 1, é decir, a equipe de auxiliares e de mecânicos que pode gerar esse pit stop mais rápido, lhe dá mais vantagens ao piloto para poder ganhar a corrida. Me está acompanhando? Mas esta expressão se aplica não só em uma carreira ou uma corrida de Fórmula 1. É uma parada estratégica para ver, certo? Há outra como definição ou descrição para você passar como por uma vistoria, se você tem condições de chegar na meta, não é? Que você se traçou, humanamente falando, ou em um alvo que você quer alcançar. Porque muitas vezes nos propomos um alvo e na medida que vamos avançando, às vezes percebemos, nos damos conta que não vamos ter todos os recursos para chegar. Ok? Tem uma ideia educacional também, quando os professores param para ver se seus alunos ou seus aprendizes se estão apropriando de maneira prática das verdades ou dos conhecimentos que eles estão liberando sobre eles, e ver se porventura eles não estão usando a metodologia, a dinâmica certa para a apropriação dessas informações. Com base naquilo que eu pesquisei, que me las trouxe o presbítero Google, não é? Não consultei carne nem sangue, consultei o Google. Ok? Você pode procurá-la lá e ter talvez uma referência a esta chamada, a este slogan, poderíamos chamar profético. E dentro disso, eu quero compartilhar algo com você nesta noite. E para isso, eu vou usar como base o texto de 2 de Reis. 2 de Reis, capítulo número 13, a partir do verso 14. 2 de Reis. Não se canse comigo, ok? A gente vive, sabe, não é uma crítica, é só uma descrição. A gente vive num mundo de muita facilidade, sim ou não? Tudo agora é tecnologia, certo? Aperta um botão e tchan. Agora a inteligência artificial, não é? Você aperta outro botão e tchan, não é? Mas hoje eu descobri que eu sou impenetrável. Porque o pastor disse, Dario, tratamos de colocar legenda, chama? Legenda em teu vídeo em português, não aceitou. E fomos para o espanhol, também não aceitou. Então eu sou ilegível. Essa inteligência não tem condições comigo. Me está entendendo? Eu fechei um parênteses, só uma piada aqui para a gente respirar um pouco. Mas queria lhe dizer, hoje é tudo tão prático, sim ou não? Então quando vem um cara como eu, um pouco complexo, porque eu sou complexo, não é? Então vem um cara com uma bomba dessa e que tem 10 textos na cabeça para expressar uma única ideia. Parece que a gente vai se cansando. Ele diz, não, mas não seria bom só um texto? Mas saiba algo. Quando você foi alcançado por Cristo Jesus, junto com a vida de Deus, te foi dado um sistema operacional diferente, que Paulo chama a mente de Cristo. Você está aqui? Nós temos a mente de Cristo. E ela não funciona em nós, não porque Deus não queira que funcione, senão porque nós não la usamos. Me está acompanhando? Então eu lhe peço, por gentileza, eu esteve aqui pela primeira vez, como chamava, estamos chegando à outra margem? A outra margem, não pare pela metade comigo. Não desista de mim pela metade, me acompanhe hasta a outra beira, até o outro lado. Me está entendendo? Por mais que você diga, mas um texto para mim seria importante, mas o texto que alcançou você, de repente não alcançou ele. Me está acompanhando? Essa é a dinâmica. Por que tantos textos? Porque de repente o texto que não entendeu com outro texto, o irmão vai entender o que não entendeu anteriormente. Me acompanhe nisso? Então vamos lá.
Segunda de Reis, capítulo 13, verso 14. Antes de começar a leitura, está falando de los últimos momentos do profeta Eliseu. Eliseu vai ter esta ação profética e ele vai morrer. Não é a última ação dele, porque mesmo morto, ele tem uma última ação. Mas antes de morrer, esta é a última dinâmica profética registrada do profeta Eliseu, servo e sucessor do profeta Elias. Olha o que diz. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual ele morreria. Isso me avisa que é a última ação profética em vida do profeta. Próximo. Então Jeoás, rei de Israel, desceu até o lugar onde Eliseu estava. Certamente o rei disse: vai ser a minha última chance de estar com o profeta. E daqui a pouquinho a gente vai ver que o rei tem um conflito, o rei tem um problema a resolver. E ele disse, chega lá, curvado sobre ele, chorou, dizendo: meu pai, carros ou carruagens e cavalheiros de Israel. Sabe, aqui um parênteses. Esta é a mesma expressão que Eliseu usa quando ele se separa de Elias. Quando a carruagem de fogo vem do outro lado do Jordão e eles são separados e Elias sube num redemoinho, Eliseu diz esta mesma expressão: meu pai, carros de Israel e seus cavalheiros. Esta expressão significa que lo que habitava, lo que estava no profeta era algo que movimentava. ¿Me está acompanhando? O espírito profético que estava em Elias e que agora está em Eliseu, ele tinha a capacidade de produzir um movimento que movimentava cavalheiros e um exército todo. Você me está acompanhando? Muito bem, me dê o próximo. Eliseu lhe disse ao rei, não é? Certamente o rei, vamos ver no desfecho, lhe manifestou seu problema. Ele tinha um conflito bélico. Ele tinha, certo, um inimigo que estava ultrapassando as fronteiras. Então, certamente, este rei diz para o profeta Eliseu: tem um problema. E o profeta diz para ele: então traga um arco e algumas flechas. E assim o rei o fez. Diga assim: o rei obedeceu. Muito bem. O próximo, filho. Pegue o arco nas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E enquanto tinha suas mãos sobre as mãos do rei, tensando o arco para lançar a flecha, disse para ele: abra a janela que dá para o leste e atire. E assim fez o rei, e Eliseu declarou. Aqui vem a declaração: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória contra os inimigos, contra Arã, contra a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Sublinhe esta expressão, registre-la em seu caderno de anotações. Se você fazer assim, você destruirá por completo o inimigo. Você receberá, por assim dizer, um benefício completo. Me está acompanhando? Sim ou não? Estão aqui comigo ou não? Muito bem, o texto continua. Em seguida, não é? Colado, imediatamente, Eliseu lhe disse: pegue as flechas e golpeie o chão com ela. Volta um pouquinho atrás disso. Está aqui, não é? Eu sempre aponto para lá. Essas flechas são as flechas que ficaram. Porque ele pediu: pegue um arco e algumas flechas. E só uma flecha foi lançada, ok? Pegue as flechas que ficaram e golpeie o chão, golpeie a terra com elas. E o rei pegou e golpeou o chão 3 vezes e parou. Diga-se comigo: 3 vezes. E parou. Muito bem, observe agora a reação do profeta. Ao ver a reação, ao ver o profeta, a ação do rei, ele tem uma reação extrema. Ele ficou, o homem de Deus ficou irado. Observe aqui. Talvez Eliseu estava com um câncer, talvez ele estava dolorido, mas mesmo assim ele foi tomado por uma ira profunda. Ele ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão, a terra, 5 ou 6 vezes. Não é? Me dê o próximo, por favor. Assim você destruiria totalmente
Arão, agora, porém, você vencerá somente 3 vezes. Uau! Quantos já leram este texto alguma vez? Eu já o tinha lido muitas vezes, mas eu não tinha deparado em alguns detalhes que quero compartilhar com você nesta noite. Ok? Então vamos para o começo. Eliseu está morrendo. E o rei de Israel, não é, como nós vimos, tem um problema. Tem uma situação a solucionar. Ele tem um conflito, e este conflito é que seus inimigos estão avançando em um território que lhe pertence a ele, que lhe pertence a Israel, que está baixo sua jurisdição. Me está acompanhando? E ele entende que para poder enfrentar esse inimigo, ele precisa de uma ajuda profética, de uma ajuda que provém de Deus. Não lo tome tudo como na figura do profeta, mas como Deus pode nos ajudar a resolver os conflitos que nós temos, para poder vencer os inimigos que nós estamos enfrentando, para nós poder vencer as lutas, as batalhas que nós estamos enfrentando. E aqui a gente precisa, certo, ordenar o texto. O primeiro comando, depois de Eliseu saber o conflito deste rei, ele disse: olha, você traga para mim um arco e algumas flechas. E naqueles dias, querido, arco e flecha era algo comum. Talvez fazia parte das armas de aqueles homens que cuidavam da segurança do rei. Porque o rei não foi sozinho. Certamente ele aparece sozinho na história, mas ele não foi sozinho. Ele foi com uma escolta e possivelmente em meio dos soldados que o acompanharam haviam arqueiros. Então talvez ele saiu do cômodo onde estava Eliseu e pegou da mão de um de seus soldados. Ele pegou o arco e algumas flechas e se apresentou perante o rei. Me está acompanhando? Aí Eliseu disse: então, precisamos ordenar o texto, porque no texto você percebeu que o rei pega o arco e as flechas. Eliseu disse para ele assim: coloca tuas mãos no arco para tirar uma flecha. E se levanta Eliseu, coloca as mãos sobre ele e depois diz: agora abre a janela. Não tem condições de com as mãos no arco abrir uma janela. Você está aqui comigo ou não? Perfeito? Me acompanhe nisto. Então, a ordem do texto é: traga um arco e algumas flechas. O rei trouxe. O segundo comando é abrir a janela. Você está aqui comigo? Abrir a janela para onde? Em direção aos inimigos, em direção ao alvo que você precisa alcançar em Deus. Eu vou aplicar para estes dias: em direção ao futuro que você quer alcançar. Me está acompanhando? E aqui está nosso problema, por assim dizer. Sabe o que me surpreende nesta primeira parte do texto? Me surpreendem algumas coisas. Primeiro, flechas. A escritura fala que flechas são filhos. Salmo 127. Me está acompanhando? Mas nesta noite quero contextualizar a palavra flechas a projetos. Porque os projetos não deixam de ser filhos nossos, não é? Estávamos falando de escrever um livro, não é verdade? Precisamos engravidar de escrever um livro e precisamos tratar esse desafio como um filho, não é? Me acompanha nisso ou não? Então observe, essas flechas são os desafios que enfrentamos. São os lugares que queremos alcançar, sejam lugares geográficos ou sejam lugares espirituais. Me está acompanhando? Agora, ¿sabe o que me surpreendeu? É poder contrastar, comparar a flecha e a espada. Diga assim comigo: a flecha só funciona quando sai da minha mão. A espada só funciona se está grudada na minha mão. Uau! Me está acompanhando? A flecha não funciona necessariamente nesta parte enquanto está na minha mão. Então eu quero lhe dizer que se você quer, observe, dentro da cronologia, eu entendo o comando desta conferência, pisando no futuro. Agora, quem não enxergou o futuro, não vai pisar no futuro. Porque primeiro você tem que enxergar. Você está aqui comigo ou não? Você não pode, observe, nós como pastores, não vou dizer que te manipulamos, mas te induzimos muitas vezes a entender uma verdade espiritual. E eu entendo esta declaração, mas esta casa, para pisar no futuro, primeiro precisa vê-lo. Você está aqui ou não? Porque como você pisará em algo que você não viu? Me está acompanhando? Você está aqui comigo ou não? Perfeito. Então primeiro, antes de lançar a flecha, há que abrir a janela.
La escritura dice que de alguna manera los olhos son la janela da alma. Me está acompanhando? Então, abrir a janela tem uma relação de abrir os olhos, de ver, de enxergar. O primeiro comando de Eliseu para o rei é abre a janela. E este é mais ou menos o teor da minha pregação. Me está acompanhando? De meu ensino nesta noite. São dias de assumir a responsabilidade de manter uma janela aberta. Observe, vou lhe soltar uma frase profética. Não pisaremos o futuro com uma janela fechada. Você está aqui? Só pisaremos nesse futuro, só alcançaremos aquilo que Deus tem se a gente abre a janela. Me está acompanhando? Quantos assistiram o desenho, como chama aqui? O pica-pau. Assistiu o pica-pau? Às vezes a gente é igual que o pica-pau, sabe? A gente lança a flecha, mas não abre a janela, então rebota e cai na testa. Já viu os desenhos, certo? Que o cara tira e depois aparece com a flecha na testa. Me está acompanhando? Porque o primeiro passo é abrir a janela. O primeiro passo é entender aonde Deus quer te levar em um futuro próximo. Seja a próxima semana, seja o próximo mês, seja o próximo ano, eu não sei. Mas há um futuro que espera por você. Mas se você não enxerga, se você não abrir a janela, se você não se posicionar de maneira responsável ao pé de uma janela, você pode lançar um monte de flecha, mas elas não alcançam um objetivo. Você está aqui comigo? Observe, o segundo passo é abrir a janela em direção ao lugar que você quer atingir. Não é abrir uma janela em qualquer lugar, não é abrir qualquer janela, mas é abrir a janela para que a flecha possa chegar e alcançar o lugar que Deus determinou para ela alcançar. Me está acompanhando ou não? Muito bem, ele abre a janela. Aí o terceiro comando é: pegue o arco nas suas mãos e prepare-se para atirar uma flecha. O rei pega o arco, coloca a flecha, não é? E mesmo nessa condição terminal de Eliseu, creio eu que ele se levanta da cama, certo, com dificuldade, e ele coloca as suas mãos sobre as mãos do rei. Amém? Me está acompanhando? Aqui há uma verdade profunda que não tenho todo esse tempo, mas para que a flecha chegue aonde ela precisa chegar, precisa de uma janela aberta em direção ao lugar a ser atingido, mas precisa de uma força profética para que ela chegue onde precisa chegar. Não é o rei que lança a flecha sozinho. Não é? Ele pegou o arco, ele pegou as flechas, ele obedeceu o primeiro comando, ele abriu a janela, obedeceu o terceiro comando, o segundo comando. O terceiro comando agora é: prepare-se para lançar a flecha. O rei também obedeceu, mas ele precisa de um mentor, por assim dizer, de alguém que o habilite para que o lançamento chegue em um lugar que precisa chegar. Você está aqui? Observe, segunda verdade, a flecha só funciona quando a gente abre a mão, e a flecha não chegaremos onde precisamos chegar sozinhos. Me está entendendo? E eu estou aqui porque tenho um pai profeta que colocou suas mãos sobre a minha vida, por assim dizer, e ele me lançou em algum momento. Por isso que são filhos. Me está acompanhando? Você está aqui, certo, de aqui, chamémoslo assim, porque alguém de alguma maneira colocou suas mãos sobre você. Me está entendendo o que eu quero lhe dizer? Então, observe, isto não se conquista só. Isto se conquista com pessoas que nos ajudarão a tocar, a ver e alcançar e pisar aquilo que o Senhor tem para nós. Então, observe, não são dias de individualismo. Você está aqui comigo? Não são dias de você se achar: esse homem sou eu, de achar que você é o cara, tanto homem como mulher. Não, são dias de lançar mão em lo corporativo, em o corpo de Cristo, em aqueles que já percorreram e talvez até chegaram antes de nós. Você está aqui? Porque esse futuro pode ser para você, mas não pode ser o meu futuro, porque talvez eu já cheguei onde você chegou. Você está aqui comigo? Eu vou lhe mostrar um texto para que você entenda isto. Por gentileza, está aqui, meu amigo. 1 de Samuel, capítulo número 9. Eu acho que ministrei esse texto a última vez aqui. Não ministrei o texto dos pães aqui? 2 pães? Não? Sim, então ó. Verso 3, amigo. Qual é seu nome? Kaique, por favor. Aconteceu que as jumentas de Quis
pai de Saul se extraviaram e ele disse a Saul, não, a ver, me dê um mais adiante, me dê o capítulo 10 melhor, por gentileza, Kaique, capítulo 10, verso 3, isso, dali, certo, ele está num processo, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor, 3 homens subirão ao caminho do santuário, diga, há 3 homens subindo. Ok? Observe, não tenho todo esse tempo, mas estes homens vão subindo a Betel, ao mesmo lugar que Saul precisa alcançar. Me dê o próximo. Guarde isso, diga assim comigo. Os 3 homens vão subindo a Betel. Perfeito. Em Betel, está vendo em Betel? Me dê o próximo, filho. Ok? Me dê o próximo. O 4. O 5. Ok. Observe, está numa etapa, se encontra com 3 homens. Esses 3 homens vão subindo aonde, Dario? A Betel, ao mesmo lugar que Saul vai subindo. Mas na próxima etapa, no próximo quilometragem, ele disse, depois você irá a GBA de Deus, um monte de Deus, onde há uma companhia de filisteus, um destacamento filisteu, e chegará à cidade, você encontrará um grupo de profetas que... Uau! Você está aqui ou não? Diga assim, há uns que subem, mas há outros que já vêm de volta. Você me está acompanhando? Esses 3 homens estavam subindo a Betel, mas ele disse, olha, daqui a pouco você vai encontrar com uma companhia profética, que estarão cantando, adorando com instrumentos, e eles vêm descendo. Que indica essa companhia profética que está descendo? Que eles já chegaram onde Saul precisava chegar. Me está acompanhando? E eles são a prova viva de que se eles chegaram na companhia profética, Saul também vai chegar. Me está acompanhando? Então essa aqui é a necessidade de ter um pai profeta, por assim dizer, de ter um mentor, de ter um pastor, de ter um discipulador, de ter um pai biológico, que não é só o pai biológico, mas também é o teu mentor espiritual. Porque se ele chegou, você também vai chegar. Você está aqui comigo? Se Deus fez comigo, Ele também pode fazer com você. Me está acompanhando? Se Ele fez com o pastor Eric, Ele também pode fazer com você. Se Deus fez com um irmão que você admira, Ele também pode fazer com você. Porque Ele não tem filhos prediletos. Ele não tem, não sei, o filhinho do papai, o filhinho da mamãe. Se Deus fez comigo, Ele pode fazer com você. Você está aqui comigo? Então, voltando a Eliseu, ele coloca suas mãos sobre o arco e lança a flecha. Enquanto a flecha vai cortando o ar, Eliseu não só colocou suas mãos em funcionamento, mas colocou sua boca para funcionar. Aqui entra a declaração profética. Me está acompanhando? Enquanto a flecha vai cortando o ar, o profeta Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha de vitória contra todos os teus inimigos. Você me está acompanhando? E aqui chega comigo. Aqui é necessário a declaração profética. Vamos um pouquinho mais forte. Aqui se faz necessário a declaração profética. Me está acompanhando? Até aqui o rei está fazendo tudo direitinho. Pega o arco, pega as flechas. Pegou arco e flechas. Abre a janela, abriu a janela. Com direção a teus inimigos. Não uma janela para qualquer canto. Perfeito? Se prepara para atirar. Se preparou para atirar. Eliseu colocou suas mãos sobre ele. Soltaram a flecha. Enquanto a flecha vai cortando o ar, Eliseu vai declarando: flecha da vitória. Que significa? Ela vai chegar, ela vai atingir, ela vai alcançar. Me está entendendo? Mas precisamos de uma declaração profética. Diga para seu irmão: precisamos de uma declaração profética. Olha, eu tomei um café cremoso, uma delícia lá em cima. Eu acho que vocês não tomaram café da tarde. Também assim. Ou o café lhe fez mal, a mim me fez bem. Eu fiquei para cima, turbinado. Diga de novo: é necessário ter em nossos lábios a declaração correta, a declaração profética. Me dê por gentileza Gênesis 24, verso 12. Acho que é o 12. Isso,
esta história, certo? Está em Gênesis 24. Não tenho todo esse tempo, mas entendo profeticamente que esta história tem a ver conosco neste ano, porque este ano termina em 24. O Senhor me deu 3 textos para este ano. Me deu Gênesis 24, me deu Salmo 24, não é? E me deu, para que depois possa sair a leyenda, não é? Porque senão a leyenda não vai sair, não é? E me deu Apocalipse 4 e 5. Então ele disse, Dario mergulha em Gênesis 24, não é? E ele me deu uma chave aí, porque ele disse para mim assim, porque é tempo, não é, de aproximar a noiva do noivo. Gênesis 24 fala disso, de um servo que vai buscar uma noiva para trazê-la para perto de seu senhor Isaac, para que ele se case. Então ele diz, olha, Gênesis 24 vai falar, o tema que você precisa trabalhar é aproximar a noiva do noivo. Deus está demandando que aproximemos a noiva do noivo. Me está acompanhando? Salmos 24, quem subirá no monte do Senhor? Quem permanecerá diante dele? Então ele me disse, olha, para nós, uma coisa é se aproximar, mas outra coisa é permanecer. E Apocalipse 4 e 5, ¿por que ele me deu esses textos? Porque fala de los 24 anciãos que se prostram. Então este ano termina em 24, e isto não é numerologia, mas é assim como Deus às vezes se comunica com a gente. Então ele me deu Gênesis 24, ele me deu Salmo 24, e ele me deu Apocalipse 4 e 5. Aí não tem 24, Dario, eu sei, mas fala dos 24 anciãos que se postram diante do trono e do Cordeiro. Me está acompanhando? E aqui está Gênesis 24. Eliezer, servo de Abraão, recebe uma tarefa, ir a buscar a noiva para seu filho Isaac. E ele chega num lugar, observe aqui, me dê o anterior, me dê o 11. Ao cair a tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, o que fez este servo? Ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que fica fora da cidade. Diga comigo assim, lugar certo, tempo certo. Uma vez mais, lugar certo, tempo certo. Esse verso, não precisa repetir, fala disso. Ele estacionou os camelos perto de uma fonte, perto de um poço. Essa descrição aponta para o lugar correto. Amém? Eu quero acreditar em duas colocações que você está no lugar certo. Amém? Você está em Cristo e você pertence a esta casa. Amém? Você está aqui ou não? Posso ouvir um amém? Você está em Cristo? Então você está no lugar certo, porque Cristo é a geografia espiritual onde você precisa estar. Agora, você faz parte desta casa e está ouvindo esta ministração nesta noite. Então eu acredito que você está no lugar espiritual certo e no lugar físico certo. E ele fez ajoelhar os camelos perto da fonte, certo? Em um horário que as donzelas, as mocinhas descem para tirar água, não é? Da fonte, mais ou menos 6 horas da tarde. Então observe, este moço se posiciona no lugar certo e no tempo certo. Vamos de novo, diga lugar certo, tempo certo. Agora o 12, filho. Então orou o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão. Não vou me deter, mas ele fez uma oração. Mas não se prenda à oração, substitua a oração por declaração correta. Amém? Me está acompanhando? Ele usou a declaração, depois você lê em casa. Ele usou a oração para ter a declaração correta. Então diga de novo comigo, lugar certo, tempo certo, declaração certa. Uma vez mais, lugar certo, tempo certo, declaração certa. Isto coopera para que a flecha chegue onde precisa chegar. Me está acompanhando? Pergunte para mim, qual é o nosso problema? Temos o tempo certo, estamos no lugar certo, mas temos a declaração incorreta. Você está aqui ou não? É uma equação, tempo certo, lugar certo, declaração correta. Você está no lugar certo, me está acompanhando? Está em Cristo, faz parte desta comunidade de fé. E se você não faz parte desta comunidade de fé, você faz parte do corpo. Então está no lugar certo. Ok, estamos no tempo certo. Temos um slogan profético que diz que o tempo é pisar em aquilo que parece que está distante, mas de alguma razão o Senhor lo aproximará para nossos dias. Você está aqui comigo ou não?
Mas qual é o nosso problema? Nós não temos uma declaração certa. Aí a gente começa com, será? Não é? Ah, mas acho que não. Acho que é muito difícil. Querido, desde a terra, tudo é difícil. ¿Me está entendendo? Desde aqui, a resposta terrena sempre será difícil. A resposta da terra, sempre faltam recursos. Sempre não posso, sempre não tenho condições. Mas você não faz mais parte da terra. Você só mora na terra. Você é um cidadão do céu. Você está assentado juntamente com Cristo em lugares celestiais. Então sua resposta não pode ser terrena. Desde a terra, tudo não funciona. Me acompanham desde aqui, quando o Senhor disse, eu vou te fazer alguma coisa. Diz, Senhor, eu acho que o Senhor está lelê. É o Jeremias, lembra do Jeremias? Quando ele disse, Jeremias, eu te escolhi antes que te formasses no ventre de tua mãe, porque eu te conheci e que eu te dei como profeta às nações. O Jeremias disse, não, Senhor, é que eu sou muito pequeno. Eu não sei falar. Eu não tenho maturidade, eu não entendo essas coisas. Que diz o Senhor, aí no texto parece que o Senhor está numa boa, mas lo está alinhando, lo está exortando, lo está lhe chamando a atenção. E ele diz, não digas que és uma criança, não digas que não podes, porque aonde eu te mandar, tu irás, e o que eu te pedir para falar, tu falarás. Aí ele lo posiciona em outra dimensão, lo tira da terra e lo assenta, por assim dizer, onde Deus habita, porque desde a eternidade tudo é possível. Me está entendendo? Desde Cristo tudo é possível. A terra grita não se pode, mas o céu grita se pode. A terra grita não temos recursos, mas o céu diz já tem recursos. Me está acompanhando? É como o que aconteceu com José. Lembra de José? Sim ou não? Lembra de José? José, quem Deus usaria para cumprir o sonho e a visão de José? Quem Deus ia usar como instrumento? Você sabe quem Deus ia usar? Diga assim comigo, Deus ia usar o faraó. Você está aqui comigo ou não? Me acompanha nisso ou não? Deus deu um sonho a José. Estou profetizando agora. Guarde isto. Deus lhe deu um sonho a José. Me acompanha ou não? Mas o instrumento que Deus ia usar para realizar o sonho de José se chamava faraó. Me está entendendo? Então a partir do sonho, Deus vai fazer de tudo para aproximar José de faraó. Me está acompanhando? Ele é vendido por seus irmãos. E ele é vendido para onde? Para o Egito, onde faraó é senhor daquela terra. Lá lo compra um oficial. Oficial de quem? De faraó. Por quê? Porque Deus vai usar faraó para cumprir o sonho e a visão que deu a José. Me está acompanhando? José caluniado pela mulher de Potifar. Ele cai preso. Ele vai para onde? Para onde estão os presos de faraó. Uau. Você está aqui comigo ou não? José não está entendendo nada. Ai, que meus irmãos me venderam. Ai, que fui dar na casa de Potifar. Ai, que a mulher me caluniou. E agora, sim, me está acompanhando? Mas Deus dizia, calma, José. Enquanto José dizia cada vez mais longe, o céu gritava cada vez mais perto. Isso dá um livro aí, pastor. Me está entendendo? Enquanto as circunstâncias diziam para José, José, cada vez mais longe, o céu gritava cada vez mais perto. Você está aqui ou não? Eu estou profetizando, cara. Eu estou profetizando. Me está entendendo? As circunstâncias dizem cada vez mais longe, mas o céu proclama cada vez mais perto. Ele está administrando a cadeia, não é? E Deus começa a ser seu plano mestre. Assim como lhe deu um sonho a faraó, aí ele dá um sonho para o copeiro e o padeiro. Me está acompanhando? E você sabe, o copeiro reintegrado, o padeiro já era. Quando o copeiro está saindo, José comete a gafe da sua vida. Grita para o copeiro, amigo, lembra-te de mim quando estés diante de faraó. Deus olha do céu e diz, confiando nos homens, 2 anos mais aí na cadeia. É mais ou menos assim. Porque quando tiramos, é risonho, mas é na realidade. Tiro os sonhos dele e los coloco em outra coisa, permaneço dando voltas. Passam 2 anos. O que acontece depois de 2 anos? Agora é faraó que tem um sonho.
não é? Porque Deus é Deus, não é? Lo que botou José nisto é um sonho. Lo que vai tirar José disto é um sonho. E o faraó tem um sonho das vacas magras e das vacas gordas, e ninguém consegue interpretar. E aí o copeiro se lembra: ah, mas tem um hebreu perrapado lá na prisão que interpreta, Senhor. E o faraó o faz vir. Agora José está pronto. Me está entendendo? Estou profetizando, gente. Estou profetizando. Há alguém aqui que vê perto a realização dos sonhos de Deus, mas ainda não chegou, porque o Senhor precisa trabalhar em você, precisa trabalhar em seu interior, precisa remover o seu orgulho e você se tornar humilde. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando José interpreta o sonho, José disse: agora, faraó, busque um homem que possa fazer a estratégia que o Senhor me deu. E o faraó diz: não há outro homem melhor que você. Me está entendendo? Ele não diz: olha, o sonho é meu. Não, a interpretação do sonho é minha. Sou eu que pode executar a estratégia que Deus me deu, certo? De juntar os 7 anos de abundância, de pedir um imposto para poder almacenar, para que nós não passemos fome no tempo da escassez. Ele não diz isso. Ele diz assim: agora, faraó, procure um homem capaz de executar essa estratégia. O faraó olha para ele e diz: não há outro homem melhor que você. Não há outro homem melhor que você. Eu estou profetizando, gente. Enquanto você não se vista de humildade, você pode ver aí na sua frente. Você pode dizer: está chegando a minha vez, está chegando a minha vez. Mas parece que aquilo que está perto se distancia. Sabe, é o ensino da flecha. A flecha, quando vai para o arco e ela vai ser lançada, ela vê o alvo, mas antes de ser lançado, a flecha recua. Sim ou não? Certo? Aquilo que parecia próximo se distancia. Por quê? Porque ainda o Senhor precisa trabalhar no caráter daquela flecha, na humildade, não é? Na soberba, remover aquilo que vai atrapalhar. Mas você está pronto agora, e você conhece a história. Eu quero profetizar que há José nesta casa nestes dias, que vem próximo a essas coisas, mas de repente se distanciam de novo. E o Senhor, e aí você busca culpados, ora contra o diabo. Não, você tem que remover aquilo que está obstaculizando você chegar, mas isso está dentro de você, não está fora de você. Está acompanhando? O rei lança a flecha. Anotou na história do Eliezer: tempo certo, lugar certo, declaração correta. Nosso problema está aí. A gente está no tempo certo e no lugar correto, mas a gente murmura, a gente se queixa, a gente fala mal, e a gente diz: meu Deus, mas eu creio. Sim, mas você evidencia com seus lábios que não crê. Não é? Porque você, por um lado, diz que crê, e por outro lado você nega o que crê, quando diz: mas está difícil, está complicado, parece que o Senhor se equivocou, parece que o profeta errou, não era bem assim como eu entendi naquele tempo. Está acompanhando? Diga assim comigo: lugar certo, tempo certo, declaração certa, aproxima as coisas que estão longe. Você continua lendo. Ou podemos ler aqui, me dê o 15, por gentileza. Preciso terminar, e ainda tenho a segunda parte. Olha que legal. Diz: antes de terminar de orar. Consigue ler a expressão? Aí a primeira frase, leia comigo: antes de ele terminar de orar. Uau! É como que ele dissesse assim: antes de dizer no nome de Jesus amém, a resposta está chegando. Porque observe, antes de ele terminar de orar, surgiu Rebeca. Você está aqui? Olha que fantástico. Surgiu Rebeca, a qual trazia em seu ombro um cântaro para tirar água. Essa moça, ela é escolhida pelo Senhor. Me está acompanhando? Quando estou no lugar certo, no tempo certo e com a declaração correta, o que parece distante, o Senhor lo aproxima de mim. Eu estou respondendo perguntas para você. Mas eu estou no lugar certo, eu creio, estou no tempo certo. Mas por que aquilo que parece que está lá não se aproxima de mim? Porque talvez você não tenha a declaração correta. E observe o que eu vou lhe dizer: declaração correta não são só palavras corretas,
mas são posicionamentos corretos, são atitudes corretas. Me está entendendo? Declaração correta não tem a ver só com palavra liberada, mas tem a ver com posicionamento correto, atitudes corretas, decisões corretas. De repente você quer o bem de Deus, mas você quer o bem de Deus de maneira distorcida, com posições fraudulentas, com engano, com engodo. Não funciona. Diga-se comigo: Jesus é o caminho, Ele nunca será o atalho. Uma vez mais, diga: Jesus é o caminho, Ele nunca será o atalho. Não precisa repetir, mas a gente gosta de atalhos. Os atalhos são engano. Os atalhos nos enganam, fazendo-nos pensar que vamos chegar mais rápido, que todo vai ser mais rápido, que todo vai ser menos complicado. Querido, a vida espiritual não se trata de atalho, não se trata de rápido, não se trata de descomplicado. Se trata de trilhar um caminho. Quem quer alcançar propósito precisa se submeter ao processo. Não há propósito alcançado se eu e você não nos sujeitamos ao processo. O que quer dizer isso, Dario? Que se tu pula etapas em um processo, tu não alcança o propósito. Tu não alcança esse futuro que teu pastor e tua liderança querem que você possa pisar e se apropriar deles. Enquanto a flecha vai cortando o ar, o profeta declara: flecha da vitória do Senhor. E disse para o rei: o Senhor te dará a vitória completa, total, sobre teus inimigos. Voltemos lá, Kaique, 2 de Reis, capítulo 13. Eu acho que por aí por o 16, filho, ou o 17. Não, um anterior, 17. Abre a janela, a segunda parte, filho. Olha o que diz: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre teus inimigos. Me dê a outra parte. Parece que tem outra. Você destruirá totalmente. Diga: totalmente. Observe, você entende o que é totalmente, não é? Eu tenho um conflito, querido, com tudo e todo. Alô? Porque em espanhol tudo é todo, mas aqui tem um tudo e um todo. E ontem, pesquisando lá no presbítero Google, tudo fala de totalidade. Quando você usa tudo, é porque será total, será completo. Mas ainda estou lá, depois o pastor me explica melhor, tá, pastor? Quando é tudo e quando é todo. Ok? Sim ou não? Talvez para você seja simples, porque sempre usaram: mas tudo e todo. Mas eu que nunca, para mim, em espanhol, tudo é todo e todo é todo. Tem um som na palavra, você tem um tudo e um todo. Ok, mas depois você me explica nisso, ok? Mas fiquemos aqui, observe, diga-se comigo: totalmente. Amém? Totalmente, essa é a declaração. O Senhor te dará a vitória completa, te dará a vitória total. Mas aqui que veio minha surpresa, porque esta história tem uma segunda parte. Diga-se comigo: esta história tem uma segunda parte. Esta história, vamos lá, estamos perdendo. Esta história não termina aqui. Me dê o próximo, filho, verso 18. Olha o que diz: em seguida. Essa em seguida é continuando. Aqui está a segunda parte. Nessa expressão, em seguida, está a segunda parte. E olha o que diz: agora você pega as flechas que ficaram, e agora você vai golpear a terra com essas flechas. Ok? ¿Sabe lo que me sorprende? ¿Sabe lo que aprendí con esta historia? Que hay una flecha que corta o ar, mas hay otra flecha que golpea la tierra. Não sei se você me entende. Há uma ação no espírito, mas há um posicionamento aqui embaixo também. Me está entendendo? Há uma flecha que corta o ar, mas há flechas que precisam golpear a terra. E talvez aí esteja nosso problema, porque nós somos super, hiper espirituais. A gente gosta de lançar flecha, mas igual que o rei, a gente erra na segunda parte. A segunda parte, querido, não é tão explícita como a primeira. En la primera há um comando atrás de outro, e o rei vai obedecendo, ele vai fazendo. O profeta está indicando tudo: faz isso, faz aquilo, eu te ajudo, eu proclamo. Mas a segunda parte é conosco, por assim dizer, é com o rei. Não há tanta instrução, não há tanta orientação, penso eu, porque Eliseu entendeu que ele já tinha aprendido com a primeira parte. E ele pega as flechas e golpea a terra.
Você percebe que Eliseu não disse, golpea 5 vezes, golpea 6 vezes. O comando é, golpee la terra com as flechas. E o rei golpea a primeira, o rei golpea a segunda, e o rei golpea a terceira. E acho eu que ele disse, eu estou pagando mico. Estou fazendo ridículo aqui diante de meus homens, golpeando a terra. Eu acho que o profeta está meio gagá, está moribundo. E no primeiro comando ele acertou de cheio. Mas agora estou pagando mico, estou fazendo ridículo. E no terceiro ele para. E quando ele para, o profeta se indigna. Uau! Não sei se você está entendendo isso. O profeta se indigna e diz, por que você parou? E aí Eliseu vai dizer, me dá o próximo, Kaique. Aí olha, golpeou 3 vezes e parou. Me dá o próximo, Kaique. O homem de Deus ficou irado, ele ficou com raiva, ele ficou chateado. Sabe, a pouca força de Eliseu queria pular em cima do rei. E ele disse para ele, você deveria ter golpeado a terra 5 ou 6 vezes. Eu vou ficar com os 6. Ok? Eu vou ficar com 6 vezes. Isso quer dizer que se o rei golpeou 3, ele parou pela metade. Você está aqui ou não? Me está acompanhando? Então esta é a indignação do profeta. Você parou quando não deveria parar. Você parou pela metade. Se fosse eu, isso não está aí. Se fosse eu o rei, eu diria para o Eliseu, mas você não falou quantas vezes? Sim ou não? Você também diria. Mas na segunda etapa, Deus está esperando que nosso ouvido esteja atento. Sabe por quê? Porque você e eu só podemos parar quando Ele diga que é para parar. Não quando as circunstâncias digam, não quando os problemas digam, não quando os recursos estão faltando e você diz, é porque os recursos estão faltando, então eu não poderei concluir a casa, eu não poderei concluir a tarefa. Não, não, a gente só para quando Ele diz que a gente para. O rei se indigna e ele disse, olha, sabe querido, ele disse, olha, você deveria ter golpeado a terra como mínimo 5 vezes, porque o total era 6. Está aí, ó, sim ou não? Agora, observa esta declaração aqui. Me dê o próximo, Kaique. Assim, se você tivesse ido até o final, se você tivesse se tornado sensível à minha voz, e não tivesse parado pelas circunstâncias, mas esperado a minha voz te dizendo, pare, chegue, não faça mais, você teria destruído totalmente seus inimigos. Você tinha acabado de maneira total com todos os seus problemas. Agora, observe aqui, esta declaração é muito forte. Agora, porém, não, aí mesmo, Kaique. Agora, porém, isso está dizendo, como você parou pela metade, você também vencerá seus inimigos pela metade. Você está aqui? Me está acompanhando? É fácil, a soma está fácil. A equação está fácil. Sabe por que não nos apropriamos em totalidade daquilo que Deus tem para as nossas vidas? Porque a gente para pela metade. Você está aqui comigo? Porque a gente não conclui. E irmãos, você precisa sondar o seu coração, ou deixar que o Espírito sonde seu coração, e não em grandes coisas. Quantos livros começamos que não terminamos? Me está entendendo? Quantos bordados as irmãs começam que não terminam? Me está entendendo? Quantos cursos pela internet você paga, mas não termina? Me está acompanhando? Não. Agora não é para ser espiritual. Não, mas eu vou todos os dias no culto. Mas todos os primeiros 5 de cada mês eu trago dízimo. Não. Vamos ser realistas. Quantos livros começamos e não terminamos? Quantos cursos compramos e não concluímos? Me está entendendo? Quantos discipulados começamos e não terminamos? Quantos compromissos começamos o primeiro dia, o segundo dia e depois paramos pela metade? Quantos, certo, pagamos 6 meses de academia e vamos 3 dias? Sou eu, não é? Sou eu, ninguém mais. Me está acompanhando? Somos uma geração imediatista. Me está acompanhando? Somos uma geração que quer as coisas fáceis. A gente não quer mais de 3 passos. A gente é uma geração de Ctrl+C, Ctrl+V. Sim ou não? Mas o Senhor está dizendo nesta noite, você quer ver e quer pisar no futuro? É muito mais que uma geração que corta e pega num lugar. É mais de uma geração que quer tudo rápido. Não podemos parar pela metade. Você me está acompanhando aqui? Você não pode parar pela metade.
Você não pode parar enquanto o céu não diga. Assim como o céu dizia para José, as circunstâncias diziam para José, José cada vez mais longe, e o céu dizia cada vez mais perto. Você não pode parar enquanto o céu não diga que é para parar. Ah, Dario, mas está difícil. Dario, está complicado. Dario, me falta apoio. Dario, me falta dinheiro. Dario, me falta força. Dario, me faltam recursos. Não pare. Não pare. Vamos trazer para nós o slogan da Doris: não pare de nadar, não pare de nadar, continue, meu irmão, não pare. Sabe por que está em jogo? Está em jogo esse futuro que você está olhando e pretendendo tomar posse dele. Está esse futuro que Deus preservou para você. Me está entendendo? Não está em jogo necessariamente, mesmo que esse futuro inclua coisas materiais. A prioridade de Deus é que você se aproprie de coisas espirituais, por assim dizer, de bens espirituais, melhor dizendo, de uma porção espiritual que Deus tem para você. Para quê? Para que o material se manifeste na sua vida, porque é o espiritual que chama a existência aquilo que é material. Me está acompanhando? Este homem parou pela metade. E porque parou pela metade, a palavra empenhada, por assim dizer, pelo profeta, ela se fragmentou. Primeiro ele disse: você destruirá totalmente. E aí a gente precisa abrir um parêntese e colocar: se cumprieres a segunda parte. Você está aqui comigo ou não? Sabe que você e eu precisamos aprender que obediência parcial não é obediência. Você está aqui comigo? Vínhamos conversando, parece hoje pela manhã, isso, com o pastor Eric. Obediência parcial não é obediência. Obediência parcial, pela metade, para Deus é igual que desobediência. Você está aqui comigo? Se Deus lhe traz um comando, vá até o final. Se Deus lhe disse: olha, jejua 7 sextas-feiras, por colocar um exemplo, você não pare na 4ª sexta-feira. Vá até o final. Eu vou lhe dar um exemplo para poder orar por você e terminar por você. Querido, eu tenho plena certeza porque eu estou aqui. Me está entendendo nesta noite? Eu estou sendo altamente exato nesta palavra. Me está entendendo? Eu não estou aqui porque não tinha outro lugar para onde ir. Não. Então a gente que precisa ouvir esta palavra nestes dias. E não só ouvi-la por aqui, senão ouvi-la com os ouvidos do coração. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está declarando a esta casa como igreja. Me está acompanhando? Me dê aqui, por gentileza. Gênesis 25. Está na hora. 25, verso 19, por gentileza. Que agora tenho só 2 minutos. Este é o registro dos descendentes de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Me dê o próximo, Kaique. Ele tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Diga assim: quando Isaac se casou, ele tinha 40 anos. Olha, e ele vai descobrir. Me dê o próximo, Kaique. Me dê o próximo. E ele descobriu que sua mulher era estéril. Então passou a lua de mel, certo, nos primeiros meses, e Rebeca não engravidava. Então Isaac chegou à conclusão: olha, não estamos tendo intimidade, mas ela não engravida. Algo não está direito aqui, algo está fora de lugar. Me está acompanhando? E ele se posiciona novamente, igual que o servo. Ele orou. Não tome oração por oração, mas tome oração como posicionamento. Me está acompanhando? Entende essa comparação? Não é só orar por orar, não. Ele se posicionou. E o seu posicionamento o levou a uma atitude de oração. Me está acompanhando? Ok, me dê agora o verso 25. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo coberto de pelos como um manto. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Agora, continua, Kaique. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso deram-lhe o nome de Jacó. Próximo. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Quantos anos tinha Isaac quando se casou com Rebeca? Quantos anos tinha Isaac quando os gêmeos nasceram? Quantos anos ficou Isaac posicionado em oração? Você está aqui comigo? Eu não quero que você entenda nesta noite de que Isaac ficou 20 anos orando. Pergunte para mim:
meu posicionamento é até quando? Até quando Deus dizer. Me está acompanhando? Não tome esses 20 anos como anos, senão Isaac permaneceu orando hasta que viu um milagre acontecer, hasta que seus olhos viram a resposta que ele estava esperando. Ele não parou na primeira semana, ele não parou no primeiro mês, não, ele foi durante 20 anos posicionado em oração, para que Deus pudesse quebrar o ciclo de esterilidade da sua amada Rebeca. Ele não para hasta que ele vê com seus próprios olhos, ele constata, certo, a operação milagrosa ou miraculosa de Deus na vida de sua esposa. Você está aqui? Insisto, eu não estou aqui para dizer que você tem que se posicionar 20 anos. Você diz, meu Deus, eu já tenho 70, em 20 anos mais talvez não vou estar aqui, nem aqui. Não é isso. Você tem que se posicionar em aquilo que Deus lhe pediu, hasta que aquilo que Deus prometeu aconteça na sua vida. Você só pode parar quando o céu mandar parar. Porque senão, querido, vamos receber pela metade o que era para receber inteiro. Me está acompanhando? O que vai acontecer, Dario, se eu atuo dessa maneira? Vou me começar a conformar só com migalhas, sendo que tenho direito ao pão, como a mulher cananeia, não é? O pão é para os filhos, mas a mulher disse, mas mesmo assim, meu Senhor, os cachorrinhos comem da mesa, comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. A gente vai se conformando com migalhas, não é? Não está bom ainda, mas dá para o gasto. Não. E não me estou referindo a uma vida, como se diria, uma vida regalada, mas me estou referindo a alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Me está acompanhando? Querido, olha, quando eu digo assim, não tenho esse tempo, eu preciso terminar. Mas quando eu digo assim, que se Deus fez comigo, Ele pode fazer com você, é porque eu era um improvável. Os pastores me perguntaram hoje na mesa, sobre uma situação, e eu disse para eles, é no Chile, e eu não tenho a penetração que eu tenho no Brasil. Então eu cheguei a esta terra como missionário, mas desacreditado pela minha mãe, por meu pai. E eu era um filho que quando eu disse que vinha para o Brasil, é como que meu pai disse, que legal, um problema menos. Eu não era um filho problemático, mas não tinha rumo na vida. Não sei se você me entende. Então eu era um desacreditado, eu era um jovem que as pessoas olhavam para mim e diziam, desse mato não sai coelho, desse mato não vai dar nada. Me está acompanhando? Mas Deus fez algo na minha vida. Por isso que quando eu falo para você, não é um slogan, não é uma frase pronta, não é uma frase de feito. Quando eu digo para você que se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Porque talvez você esteja, entre aspas, mais preparado do que eu. Então, mas se Deus fez comigo, certo? Ele pode fazer com você. Talvez você diga assim, mas eu já tenho certa idade, eu vou fazer 58 anos e Deus continua fazendo comigo. Então talvez você diga, você tem mais, mas quero lhe animar, não importa a sua idade, não importa o que você passou, não importa a sua capacitação profissional, Deus pode fazer grandes coisas com você. Deus pode fazer grandes coisas com você. Isso não quer dizer que você não continue estudando, de que você continue se aperfeiçoando como um profissional, não estou dizendo isso. Mas talvez você tenha mais condições do que eu, de você poder abraçar e de alcançar o futuro que Deus tem para você. Quero terminar com um texto, por gentileza, para orar. João capítulo 4. Acho que é o 35, Kaique. Preciso terminar com esse texto. Obrigado pela paciência comigo. Espero que vocês tenham sido abençoados. Observe aqui. Me deu 34 antes. Jesus disse, a minha comida, certo, é fazer a vontade daquele que me enviou. Agora me deu o próximo. Observe, diz aqui. Vocês dizem. Diga assim comigo, eu digo, ok? Para que você entenda, só daqui a 4 meses haverá uma colheita. Esse era o pensamento que imperava naqueles dias, não é? Em outra tradução diz que Jesus perguntou a seus discípulos, quanto tempo falta para a colheita da cevada? E seus discípulos disseram, Senhor, faltam 4 meses para a colheita. Me está acompanhando? Essa era a percepção humana. Eu preciso terminar com este texto. É um texto que Deus está soprando no meu interior desde o começo, para dizer, para deixar para esta casa, talvez registrá-lo como aquele outro, entendeu, pastor Eric? Talvez, não sei. Então, os discípulos respondem, Senhor,
cronologicamente, olhando para o calendário, faltam 4 meses. Agora observe aqui. E diga assim: eu penso que faltam 4 meses. Mas ele diz para levantar os olhos. Olha o que disse. Eu digo a vocês, Jesus falando: levantem seus olhos e vejam os campos. Em outra tradução diz: estão brancos, ou seja, prontos para a colheita. Eles estão maduros, prontos para a colheita. Sabe, Jesus está movendo profeticamente aqui. Jesus está dizendo: olha, o que vocês pensam que está inalcançável lá na frente, eu sou poderoso para aproximá-lo de vocês. ¿Me está entendendo? E com esta declaração eu quero terminar e depois nós vamos orar. O que você pensa que vai demorar muitos meses na frente, Deus é poderoso para lhe dizer que está chegando na sua vida. Mas há uma condição: você precisa levantar seus olhos. Levantar os olhos de você, levantar os olhos daquilo que você pode fazer. Levantar os olhos significa soltar a flecha. Porque há coisas que não funcionam ainda, porque você quer que elas funcionem na sua mão, de sua maneira, de seu jeito. Mas olha o que diz o Senhor, usando esse texto: o que você pensa que só vai chegar em dezembro, se você levanta seus olhos, você tira seus olhos de você coloca seus olhos em mim e crê aquilo que parece que vai demorar 4, 5, 10 meses se aproximar a sua vida, eu posso aproximá-lo da sua vida aqui e agora. Mas você precisa levantar seus olhos e parar de ver como os homens veem e passar a ver como eu vejo. Eu estou profetizando nesta noite esta palavra. Há muitos de vocês que dizem: não, agora não, mas aqui em setembro sim. Há outros que dizem: olha, agora não, mas em dezembro vai sair. Você que está esperando algo, você que fez alguma inscrição para algo e disse: não, agora não, mas em dezembro sim. Agora não, mas em agosto sim. E eu quero lhe dizer que Deus é poderoso para aproximar aquilo que lhe parece distante. O Senhor pode dizer: está aqui e agora, sempre e quando, lembre-se disto, que você levante seus olhos. Então quero orar com você e quero lhe pedir que se coloque de pé nesta noite. E o teor da minha oração vai ser que você levante seus olhos. Davi disse: levantarei meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Meu socorro não vem do banco. Meu socorro, minha resposta não é lá da reitoria da faculdade. Meu socorro, meu auxílio vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. São dias que para que possamos... observe isso, estou profetizando ainda, que para que possamos pisar nesse futuro, pastor Eric, nossos olhos, nós precisamos mudar a posição de onde estamos olhando. O Senhor está levando esta igreja a colocar seus olhos uma vez mais em Ele. Levantem seus olhos para que vocês não tão só possam ver, mas vocês possam pisar em aquilo que Deus tem para vocês daqui a 5 dias, daqui a 10 dias, daqui a 30 dias. Porque esse futuro, pastores, não sei como vocês entendem, mas não é um futuro só distante, é um futuro próximo, é um futuro a meio, longo prazo, por assim dizer. É um futuro próximo que está aí, algo que pode acontecer daqui a 10 dias, não é algo que vai acontecer a muito longe. Mas para isso, você precisa levantar seus olhos. Precisamos abrir uma janela e assumir uma posição ao pé desta janela. Precisamos adquirir arcos e flechas. Precisamos obedecer, precisamos lançar as flechas, precisamos ter plena consciência que precisamos de mentores, sejam proféticos, apostólicos, pastorais, não sei. Precisamos de posicionamento, lugar certo, tempo certo, declaração correta. Mas há uma segunda parte, e essa segunda parte demanda que não paremos enquanto o céu, enquanto o mundo espiritual não disser que paremos. Não podemos parar pela metade. Não podemos parar pela metade. Senhor, oramos nesta noite. Senhor, eu libero esta palavra, Senhor. Eu libero esta palavra, como Paulo declara: Senhor, cheguei a vocês em fraqueza, Senhor, e talvez eu fisicamente não esteja em meu melhor momento por várias razões, Senhor, mas eu me coloquei à disposição do Senhor. Me coloquei à disposição do Senhor, e nesta noite, Pai, eu sou a boca profética para esta casa. Eu sou o profeta, Senhor, que o Senhor enviou a esta casa. Eu sou o profeta, Senhor, que chega a esta casa, Senhor, e quero liberar esta palavra neste dia, nesta hora, Senhor, entendendo tudo o que isto implica. Senhor, com responsabilidade, como todos estes anos eu me tenho movimentado em um profético responsável, em um profético que assume a responsabilidade, Senhor.
Então, Senhor, eu declaro sobre esta casa, são dias de nos posicionar ao pé de uma janela, Senhor. Senhor, nos posicionamos como Noé. Quando Noé precisou discernir o tempo, Senhor, para saber a altura das águas, ele abriu uma janela, Senhor. Então, nesta noite eu me posiciono, eu chamo, Senhor, a um posicionamento claro a todos aqueles que me ouvem presencialmente, pela internet, aqueles que me ouvirão depois, Senhor. Senhor, nos posicionamos a um pé de uma janela, Senhor. Regamos, Senhor, este tempo com obediência, entendendo que obediência parcial não é obediência, que o Senhor demanda de cada um de nós, de cada casa, de cada família, obediência total aos seus comandos. Senhor, não ignorando que há uma segunda parte. Senhor, que não fiquemos embriagados com a primeira declaração, assim você vencerá seus inimigos totalmente, mas que sejamos movidos à segunda parte. Senhor, há uma flecha que corta o ar, e nesta noite, Senhor, liberamos uma flecha no ar, liberamos uma flecha no ar. Senhor, eu como Eliseu coloco as mãos sobre esta casa, sobre o arco desta casa, sobre as flechas desta casa, Senhor, e nos predispomos a soltar a flecha, Senhor, e juntos declaramos: flecha da vitória, flecha da realização, flecha que alcançará o alvo do Senhor. Mas nesta noite assumimos a responsabilidade da segunda parte. Há flechas que precisam golpear a terra, há flechas que precisam golpear a terra, Senhor, por assim dizer, não é completo uma flecha cortando o ar. Precisamos de flechas golpeando o chão, golpeando a terra. Senhor, declaramos que só vamos parar quando o Senhor diga que é para parar. Dizemos não a esse espírito que nos faz parar pela metade. Dizemos não a esse espírito que nos faz engavetar projetos. Dizemos não a esse espírito que nos faz abortar a vontade de Deus para estes dias. Eu digo não, eu digo não. Eu digo não a todo espírito abortivo. Eu digo não a toda esterilidade espiritual. Eu digo não, eu digo não, eu digo não. Mas eu digo sim à frutificação do Senhor. Eu digo sim à fertilidade do Senhor. Eu digo sim ao sucesso que provém do Senhor. Eu digo sim, eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, vamos chegar, vamos alcançar, Senhor. Não vamos parar pela metade. Vamos terminar os livros que paramos pela metade. Vamos concluir os cursos que assignamos e não terminamos. Vamos concluir os bordados que começamos e não terminamos. Vamos a cumprir cada palavra empenhada, Senhor. Cada palavra empenhada la vamos cumprir hasta o final. Hasta o final, hasta o final. O livro de Hebreus diz que Jesus foi até o final. O Jesus enfrentou a cruz pela alegria que lhe foi proposta. Então, Senhor, nós decidimos nesta noite chegar hasta o final. Chegar hasta o final, deixando para trás o que para trás fica, disse Paulo. Eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo, deixando para trás frustração, deixando para trás tristeza, deixando para trás aqueles que duvidam daquilo que Deus pode fazer. Eu avanço para o prêmio da soberana vocação. Eu avanço, Senhor. Eu declaro que esta igreja avança em direção a esse futuro, em direção a esse futuro, em direção a esse futuro. Por isso, nesta noite, levantamos nossos olhos. Levantamos nossos olhos, Senhor. Levantamos nossos olhos. Levantamos nossos olhos. Gênesis 22 declara que Abraão levantou os olhos e enxergou o lugar. Ele levantou os olhos e enxergou o lugar. E mais adiante ele diz, o texto diz: e Abraão levantou os olhos e enxergou o carneiro preso pelos chifres. Ah, se levantamos os olhos, Senhor, vamos a enxergar o lugar. Se levantamos os olhos, vamos ver a provisão que o Senhor tem para nós, Senhor. Senhor, então decidimos, Senhor, decidimos como casa, decidimos como comunidade de fé, decidimos como célula que faz parte do corpo. Decidimos levantar os nossos olhos. Decidimos levantar os nossos olhos. Decidimos. Eu quero orar por você. Eu quero te chamar a um posicionamento nesta noite. Você que tem dificuldades de completar,
No es porque esto no es llegar, hablábamos de eso en la tarde. Esto no es cruzar necesariamente la meta. Esto es de completar la carrera. Esto es de completar, de no pular etapas. Então quero te chamar aqui ao frente. Não faço isso, mas quero te chamar aqui ao frente. Você que tem dificuldades de completar, você que enfrenta todos os dias esse espírito abortivo que te diz: olha, não dá mais, você não vai chegar, você não vai concluir. Essa tua vida espiritual, essa tua vida de igreja não dá em nada. E você tem tendência a parar, tem tendência a não completar. Eu quero que você, isso como vocês estão vindo, venham. Não é, eu não vou orar por você, não espere um toque meu, mas eu vou orar para que o Senhor firme teus pés nesta noite. Firme teus pés, firme teus pés. Igual como Abraão chutou as aves, como Abraão expulsou as aves, nesta noite quero expulsar esse espírito que te sopra, esse espírito que conversa contigo em teu ouvido, que faz surgir um sentimento na tua alma, e esse sentimento é: para, abandona, não dá mais, busca outra alternativa. Quero orar por vocês. Senhor, oramos. Pastores aqui, levantem suas mãos. Não é, pastor Eric, você é o pai da casa. Se você quer tocar, eu não tenho comando, mas vocês são pai da casa. Então, pastores, a equipe ministerial do pastor Eric pode tocar nas pessoas. Senhor, eu oro nesta noite. Eu oro como um pai. Eu oro como um pai nesta hora. Senhor, um pai que entende, Senhor, que entende os conflitos de seus filhos. Senhor, eu tenho um filho quase adolescente saindo para a juventude, Senhor, e eu posso olhar para a grande maioria dos que estão aqui, são jovens, Senhor, e eles são imediatistas, eles querem tudo aqui e agora, e não só eles, Senhor. Eles, Senhor, essa geração não foi treinada, se posso chamar assim, para o fracasso. O fracasso os fere, Senhor. O fracasso os atormenta. É o fantasma do fracasso, Senhor, los subjuga, los faz entrar em depressão, los faz entrar, Senhor, em um estado anímico que não coopera. Mas nesta noite, Senhor, como pai, eu sou um pai, Senhor. Eu quero mandar embora esses espíritos. Eu quero mandar embora essas vozes, Senhor. Essas vozes que sopram em seus ouvidos, que eles são um fracasso, que as tentativas deles não dão em nada, que eles tentam e tentam, mas não chegam a lugar algum, Senhor. Muitos deles têm sonhos de se tornar empreendedores, Senhor. Têm sonhos, têm ideias, Senhor. Mas o fracasso, Senhor, o fracasso, o medo ao fracasso, nos faz desistir antes do tempo, nos faz abortar o sonho de Deus para a vida deles, Senhor. Senhor, eu digo não a toda comparação, Senhor, porque eles se comparam. Mas com meu amigo está dando certo, mas com meu colega está dando certo, com aquele youtuber está dando certo, por que não dá certo comigo? Senhor, eu digo não para a comparação. Eu digo não para as ferramentas que o mundo oferece. Eu digo não para as estratégias que o mundo oferece. E nós dizemos sim para a voz do Espírito. Para a voz do Espírito. Nos posicionamos como filhos. Os filhos não se comparam, nem competem com ninguém, porque eles sabem quem eles são. Então nos posicionamos como filhos, Senhor. Como filhos, Senhor, como filhos. E decidimos, enxugamos nossas lágrimas. Senhor, nós tiramos nosso manto de fracasso. Senhor, lo tiramos igual que o cego Bartimeu. Senhor, lo tiramos e lo deixamos na beira do caminho. E nos decidimos a ir ao encontro do Senhor. De ir ao encontro do Senhor. Porque o nosso futuro está em Ti, Senhor. O nosso futuro está em Ti. O futuro de nossas casas está em Ti. Senhor, eu oro por esses pais que olham para seus filhos e dizem: meu Deus, o Senhor precisa me ajudar para orientar meu filho, para conduzi-lo. Parece que ele está escapulindo das minhas mãos. Eu já não consigo influenciá-lo, eu já não consigo direcioná-lo. Senhor, mas apresentamos essa casa, esse pai, essa mãe que clama por seus filhos, Senhor, que clama por seus filhos, assim como minha mãe clama pelos seus. Assim como minha mãe clamou por mim, Senhor. Eu sei que há mães clamando por seus filhos. Assim como o Senhor conseguiu me colocar, me encaixar, Senhor. Assim faça com esses filhos, Senhor. Senhor, oramos para que eles não se perdam, para que eles não se percam.
mas o Senhor los conserve, Pai. Cada casa, Senhor, com ânimo, com disposição, com longanimidade, com paciência, Senhor, e com alegria, Senhor, com alegria, para que eles possam desfrutar de maneira plena esse futuro próximo, esse futuro a meio e longo prazo que o Senhor tem para nós, como seus filhos. Senhor, assumimos identidade de filhos, deixamos para trás, Senhor, a nossa identidade de membros da igreja e nos vestimos como filhos, os quais sabem que temos um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai que diz em uma ilustração bíblica que tudo o que é dele é nosso, que tudo o que é do Pai é nosso, como filhos, Senhor. Então nós nos apropriamos e decidimos avançar, decidimos superar os obstáculos, decidimos pular os obstáculos e continuar caminhando em direção a tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, declaramos, Senhor, que toda vez que escutemos as circunstâncias dizer que não podemos, que possamos ouvir com nossos ouvidos espirituais e ver com nossos olhos espirituais a declaração do céu nos dizendo: sim, se pode. Quando as circunstâncias digam não se pode, não dá mais, nós possamos ver e ouvir e ver: sim, se pode, sim, se pode. Igual que José, quando as circunstâncias digam cada vez mais longe, nós possamos ouvir e ver e ouvir cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto. O que nós declaramos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que veio aqui ao frente, você que está sentado